Muito bom estar aqui com você. O nosso tema de hoje do Sucesso é o Caminho é sobre filosofia e a mentalidade abundante. Por que eu juntei as duas coisas? Porque eu extraí esse momento do livro do Sucesso é o Caminho, do capítulo 5, que é Como Ficar Rico. Como ficar rico? Como ficar rico vem responder a uma pergunta, uma demanda que é cada vez mais comum da gente ouvir, que é o termo mentalidade, ou o mindset. A mentalidade abundante, o mindset. Aquele conceito que se opõe à escassez, que se opõe àquele pensamento que joga as coisas para baixo e, ao inverso disso, colocamos as coisas para cima. Filosofia, porque a filosofia, já há muito tempo, ela nos coloca para que estudemos, para que sabemos, para que criamos um amor à sabedoria. Filosofia nada mais é do que amar a sabedoria. Sofia de sabedoria e filo de amor. Mas vem o Santucci filosofando. Sim, não há como nós nos livrarmos da filosofia. Tudo acaba sendo, de uma certa forma, filosófico. Por exemplo, esta xícara de café, ela tem uma mensagem. A vida é muito curta para tomar café ruins. Isso é uma filosofia. Um drink. Isso é uma filosofia, ou não? Toda vez que nós pensamos em algo, em alguma forma de viver melhor, isso é uma filosofia. Nessa mesma medida, nessa justa medida, nós vemos a volta com esse pensamento da mentalidade abundante. É muito comum, e eu falo muito disso no livro também, que nós primeiro sonhamos. Sonhamos algo para a nossa vida. Esse sonho pode ser pequeno, médio, grande, enorme, gigantesco. Ou ele pode ser um sonho minúsculo, pequeno, cada vez mais pequeno, mais pequeno, mais pequeno, mais pequeno e mais pequeno, até que ele chega a ser insignificante. A forma como nós vamos fazer com que isso mude está na cabeça. Os especialistas atuais, principalmente a neurociência, que é uma matéria da tal neurolinguística, diz que tudo isso está no nosso subconsciente. Nós nos acostumamos a pensar de uma forma, esses pensamentos geram sentimentos e esses sentimentos geram comportamentos. Quando a gente começa a atuar para que os nossos pensamentos comecem a se tornar diferentes daquilo que a gente faz, ou seja, daquilo que se falou muito na década passada, que é o tal do desapego, quanto mais eu começo a me desapegar de hábitos que foram gerados por um pensamento ruim, eu começo a mudar o meu mindset, a minha mentalidade. Mas isso é necessário que se faça ou por uma força enorme do pensamento, ou por uma ação abrupta. Vamos trazer para um exemplo mais atual. Uma pessoa que fuma. Como que ela faz para parar de fumar? Quem fuma sabe disso, ou quem tem um outro hábito ruim. Você não consegue simplesmente, vou parar de fumar. Se você é um viciado, se você é um fumante inveterado, você precisa de um remédio, você precisa de, enfim. E tem pessoas que tentam tantas coisas desse tipo e não conseguem. Mas aí vem um ataque cardíaco. Uma situação limite. E aí o médico diz, se você não parar de fumar, você vai morrer. Então, aquela ação abrupta
mexe de tal forma que a gente desorganiza subconscientemente o nosso cérebro, e aí ele entende que há um novo elemento, uma nova forma para que a gente possa simplesmente deixar esse vício, por exemplo. Para tudo na vida é assim. Eu conheço pessoas que elas são movidas pelo não. Quando alguém diz não, ela fala, aqui, é aqui que eu vou. Se ele diz não, se ela diz não, eu vou tentar de novo. Então, essas ações que quebram os nossos pensamentos sistêmicos, os nossos sentimentos arraizados, fazem com que a gente mude o nosso comportamento. Passamos a ter uma nova filosofia de vida. Esse é um conteúdo que eu acho brilhante, algo tão interessante, tão intenso, que eu particularmente vou revelar aqui algo que eu já disse em outras ocasiões, que é como a gente programa as nossas ações, como a gente programa os nossos pensamentos, como a gente programa o nosso cérebro. Eu já disse em outra ocasião, voltando aqui, que eu, em um determinado momento da minha vida, me programei para ter uma vida tranquila. Para mim bastava. Eu queria ter uma vida sossegada, uma vida tranquila, e eu não posso reclamar. Os objetivos alcançados foram exatamente do jeito que eu busquei. Mas nesse momento da minha vida, eu comecei a me dar conta que eu produzi tanta coisa que eu deveria estar como eu diria, eu já deveria estar numa situação econômica, numa situação de abundância melhor. E aí eu comecei a entender isso, que fazia parte também dessa programação. Ter uma vida tranquila era uma vida que se justificasse, era uma vida que pagaria as contas. E essa não era a vida que eu queria. Em realidade, eu queria uma vida que fosse mais do que isso. E aí eu comecei a estudar, e comecei a entender, e comecei a ver outras coisas e outros conceitos, e comecei a reprogramar os meus pensamentos. Então hoje, por exemplo, já disse isso, já escrevi isso, está na internet, enfim, é fácil buscar, que as pessoas ricas, por exemplo, elas trabalham para ter liberdade. As pessoas ricas trabalham para simplesmente poderem ir aonde querem, fazer o que quiserem, no tempo que quiserem. E uma vez que elas alcançam essa liberdade, elas continuam trabalhando para ter conhecimento. Então eu diria que eu sempre fui uma pessoa rica, porque eu sempre tive liberdade e sempre busquei o conhecimento. As minhas ações, os meus trabalhos sempre eram pautados por essa atividade motora e muitas vezes sentimental do desafio. Porém, faltavam outras programações, que é ganhar o dinheiro e guardar, que é o ganhar dinheiro e aplicar em lugares corretos. Enfim, existem uma série de programações que a gente começa a fazer justamente para que o nosso cérebro comece a trabalhar de uma forma intensa e importante no sentido do seu sonho. Por isso que quando a gente sonha pequeno, normalmente a gente cria uma mentalidade mais curta. Conforme a gente começa a sonhar mais longo, mais alto, a nossa mentalidade, a nossa força para buscar isso, normalmente é maior. E um outro ponto é a resiliência, um assunto que nós falamos recente também. Quando você está imbuído dos seus objetivos, em realizar os seus sonhos, em fazer com que seus sonhos fiquem concretos, você passa também a adquirir uma força enorme, uma capacidade de resistir às intempéries. É o que chamamos de resiliência. Nesse momento, você vai juntando forças e criando forças mentais tão poderosas que não há quem te pare. Você se torna uma pessoa imparável. E continua, e continua, e continua. E quando você atinge o seu sonho, quando você atinge aquele sonho estabelecido, quando você continua caminhando, você chega nele e diz, ok, venci. E aí você continua trabalhando para que esse sonho possa se expandir. E essa expansão nós chamamos de propósito.
Entendem? Como tudo isso é uma filosofia, como você passa a ter uma nova filosofia de vida, você passa a ter um novo encantamento pela vida, justamente para que ela possa fazer sentido, para que ela possa te devolver coisas fantásticas, maravilhosas. Eu confesso que às vezes eu ficava incrédulo diante de tantas possibilidades, mas a gente consegue chegar. E hoje eu consigo entender uma frase de Walt Disney que algumas pessoas também têm falado, que eu gosto do impossível, porque lá a competência é menor. Eu acho isso incrível. Isso mostra um pouco do tamanho daquilo que você pode sonhar. E que aquilo que você pode sonhar, você também pode fazer, também disse o Walt Disney. Você precisa adequar a sua filosofia de vida. Você não precisa das situações abruptas para que isso mude. Isso pode mudar na medida em que você começa a construir sonhos e que seus sonhos possam ser grandes. Sonhe grande. Descubra uma filosofia de vida que alcance os teus sonhos, para que os teus sonhos possam se tornar concretos, não líquidos, concretos. Esse é o nosso Sucesso é o Caminho de hoje, com a filosofia e a mentalidade abundante. É um prazer estar aqui e eu volto com mais Sucesso é o Caminho. Bom te ter aqui. E se curtiu, se gostou do vídeo, dá um like, compartilha. Vai ser um prazer estar de novo contigo. Até a próxima. Valeu!